Deus. Eu queria cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor. Hoje, dia 9 de agosto de 2020, nós estaremos discutindo e apresentando essa manhã a lição de número 9, a lição de número 6, que traz como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Eu sou o evangelista Bruno Maranhão e queria começar com oração nessa manhã. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Deus de infinita bondade, nós te louvamos porque Tu és poderoso, Tu és grande, Senhor, Tu és tremendo, e não há outro Deus além de Ti, Senhor. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus Pai amado que está na frente de toda a Sua boa obra, Senhor, na qual Tu tens nos escolhido, Senhor, para não fraquejarmos diante das adversidades, mas prosseguirmos firmes e fortes, confiando em Ti, Senhor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado por tudo. Abençoa a nossa aula, que agora que os nossos irmãos que estão acompanhando, todo o público, Senhor, que conseguir ver essa palavra, que possa ser edificado em Ti. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje nos traz ensinamentos valiosos acerca da parte do Senhor, né? E nos traz a história desse grande homem de Deus, estadista, né, chamado Neemias, né? E ele traz a sua vida, na sua trajetória, na sua intimidade com Deus, grandes ensinamentos para mim e para você. Então, fica atento para aprender da palavra do Senhor nessa manhã. O nosso textuário ele nos traz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de dissolação ou destruição, nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Tá, Isaías capítulo 60, versículo 18, esse é o nosso textual. A verdade prática ele nos traz algo tremendo, que diz: somente despertados, homens e mulheres despertados, podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra do Senhor. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, e no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, e o Neemias 1, né, versículo 1 a 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Eu aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo.
Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para que os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do meu jardim, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores daqui do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Louvado seja o nome do Senhor, essa é a palavra de Deus. A programação da nossa aula de hoje, ela discorre em exatamente 6 capítulos, né? Então, a gente tem 6 tópicos aí, um grande número de tópicos, mas a lição é resumida, viu? Então, a gente vai conseguir aplicá-la aqui no tempo necessário para que você entenda a palavra do Senhor. Tópico 1, Deus responde às orações de Neemias. Nós trazemos nesse tópico 4 subtópicos. Deus envia missionário a Neemias. Neemias, angustiado, jejua e ora a Deus. Deus responde às orações de Neemias. E ainda, no subtópico 4, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. No tópico 2, nós temos Neemias chega a Jerusalém. Como subtópicos que nós temos, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. E ainda no tópico 2, Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros de Jerusalém. Tópico 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. Subtópicos: o plano de Neemias, as táticas de Neemias, a união dos judeus ficou ameaçada. Tópico 4, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Subtópico 1 e 2, iniciada a edificação dos muros. E o tópico 2, o muro foi concluído. Tópico 5, o muro foi solenemente inaugurado. Tópico 1 e 2, para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. E ainda, subtópico 2, o ato de dedicação incluiu 2 proposições ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios ao Senhor. No tópico 6, nós temos os muros trazem ensino simbólico importante. Subtópico 1, 2 e 3 nos traz assim: a Bíblia fala da salvação como muro, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro desse muro. O muro da salvação é uma permanente divisória entre o reino de Deus e o reino das trevas instalado nesse mundo. Essa é a nossa programação da nossa aula de hoje. E nós trazemos como introdução algo muito real da parte de Deus através do profeta Neemias. Deus usa o homem certo para a execução de uma grande obra. Deus chamou você para uma grande obra. O que você tem a desempenhar no reino de Deus, ele não é transferido para ninguém. Ele é executado por você. Então é necessário que nós entendamos que a obra, ela é de Deus, ela não é nossa. Nós somos chamados por Senhor para executá-la. Mas nós devemos estar no Senhor e não devemos nos abater diante das adversidades, porque nós temos também inimigos. E dentre nele maior, o inimigo das nossas almas, Satanás, que sempre se levantará contra aquilo, tudo aquilo que se chama Deus ou está relacionado com o reino de Deus. Então, a reconstrução dos muros de Jerusalém é um exemplo disso. Ela passou dificuldades, né? Ela passou adversidades. E Deus levantou um homem, um copeiro do rei Artaxerxes. Ele não levantou um grande governador, ele não levantou um prefeito, um presidente. Ele levantou um copeiro, um homem de Deus, que colocou na frente da sua capacidade o jejum e a oração, e executou grandes feitos para a casa de Deus.
Então, é necessário que você entenda, Deus lhe chamou para uma grande obra. A obra é de Deus. Ele vai providenciar tudo. Sempre falo para os nossos irmãos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no satélite, que é aqui em Teresina, que Deus está no controle de tudo, a obra é dele. Todas as adversidades que chegam, a exemplo, a crise sanitária que nós estamos passando, todas as crises, as adversidades, as perseguições, elas devem ser vistas como um obstáculo a ser rompido, e que esse obstáculo não será rompido por sua própria força, mas a força do Senhor. É por isso que os próprios sacerdotes na época, né, de Neemias, né, como descreve Neemias capítulo 8, né, descreve que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa alegria. Então, Ele nos fará transpor todas as dificuldades, desde que nos coloquemos em santidade diante de Deus, para executar a sua obra. Louvado seja Deus. Nunca estaremos só. A obra é dele. É Ele que cuida. É Ele que providencia tudo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tópico 1, Deus responde às orações de Neemias. Então, Deus envia missionários até Neemias. E quando eles chegam, Neemias o procura, né? E pergunta a Hanani, né? Que é um dos seus irmãos. Ei, vai tudo bem lá em Judá? Né? Como é que está lá os judeus que escaparam, que estavam lá, não foram trazidos para o cativeiro, né? E aqueles que conseguiram escapar daqui, que foram para lá, né? Por causa do rei Ciro, né? Por causa do rei Dário, né? Como é que eles estão lá, né? E aí ele não teve boas notícias. As notícias não foram boas, as notícias foram ruins. Mas ele se preocupou. Deus, através de uma providência de um grande despertamento, de um grande avivamento, ele levou essa notícia até Neemias. E Neemias não simplesmente escutou falar, se lamentou e foi para casa, foi cuidar dos seus afazeres, foi se alegrar perante o rei. Não. Ele tomou uma decisão diferente. Ele se entristeceu por causa da casa do Senhor. Ele se entristeceu por causa da situação do seu povo. Ele se entristeceu porque os muros que fazem divisão entre o reino de Deus e o reino das trevas estavam rompidos, e o seu povo estava à mercê do pecado, à mercê do inimigo, e ele se entristeceu com isso. Ele era um líder. E ele resolveu entrar em jejum e oração por causa dessa situação decadente. Eu não sei se você tem escutado notícias ruins, mas o que você tem feito diante delas? Você tem orado, jejuado, buscado a providência de Deus? Coloque-se na brecha, no lugar para ser usado no Senhor, na sua obra. Louvado seja Deus. A situação dos judeus e a sua miséria. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, rompido, derrubado, e as suas portas queimadas a fogo. Essa foi a resposta que entristeceu a Neemias. Então, tópico 2, Neemias angustiado jejua e ora. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Então, Neemias se voltou para buscar o Senhor, jejuou e orou, oração de humilhação, de arrependimento, talvez não só por ele, mas pelo povo dele que estava ali. E ele falou também que a sua própria casa, a casa do seu pai, também encontrava-se em pecado, longe de Deus. Então, é necessária uma restauração, uma reestruturação da casa. Então, foi exatamente por isso que trouxe avivamento, o arrependimento, a humilhação, o reconhecimento do erro. Né? Então, nem o soberbo, né, ele tem parte no reino de Deus, mas é aquele que se chega com humildade ao Senhor, alcança a sua misericórdia, confessando os seus pecados. Então, assim aconteceu.
E vamos ver na frente lá como a palavra de Deus foi importante para trazer esse despertamento e esse avivamento nos tempos de Neemias. Subtópico 3, Deus responde às orações de Neemias. Deus despertou o rei a assumir o empreendimento. Como foi interessante. Então o rei me disse, que me pedes agora? Olha só, Neemias se apresentou triste diante do rei. O rei nunca o havia visto triste antes, porque ele nunca ficara assim na frente do rei. Na frente do rei ele mostrava alegria, até porque ele tinha a condição, a prerrogativa para fazer isso, porque estava diante do rei. Então ele tinha recomendações de fazer assim também. Mas aquele dia ele estava triste, né? E o rei viu a sua tristeza. Olha como foi que Deus usa. Deus usou o rei para o rei identificar a tristeza dele. Que o copeiro estando triste, não triste, que diferença vai fazer para o rei Artaxerxes, o grande rei daquelas províncias, né? Então, mas o rei conseguiu enxergar no copeiro a sua tristeza. Ora, uma cheia do Espírito Santo de Deus anda alegre. Quando ele anda triste é por causa do reino de Deus. E aí o rei identificou a sua tristeza e perguntou, ei, Neemias, por que tu está triste assim? Né? E Neemias foi discorrer a tristeza. Senhor, como é que eu puder andar alegre se meu povo está em opressão? A casa dos meus pais está destruída. Como é que eu poderia andar feliz? E aí, nesse contexto que ele se manifestou, o rei entendeu que ele quer alguma coisa. Né? Ele quer alguma coisa. E o rei perguntou para ele, o que está me pedindo agora? Né? E aí a Bíblia diz, olha só o que ele fala depois, então orei a Deus dos céus. Na hora que o rei perguntou, ele não respondeu de imediato. Ele orou, mas ele orou, não foi por um pedido que ele orou. Ele orou agradecendo a Deus pela prova que ele tinha feito. Deus estava respondendo à prova que Neemias tinha feito com Deus através do jejum e através da oração. Quando ele foi falar com o rei, que o rei deu entrada para ele falar. Porque o rei estava perguntando, Neemias, o que é que tu está me pedindo? Deixa eu ver se eu posso te dar. Né? E aí ele, olha, o rei vai me escutar a minha causa. E aí, simplesmente, o rei colocou, o Neemias colocou o pedido dele para o rei. E quando o rei se identificou com o pedido, ele agradeceu a Deus e começou a dizer o pedido ao rei. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique, construa novamente. Olha só como é que Deus faz. Então, Deus usou um rei que não conhecia Deus para dar subsídio a um avivamento, a um despertamento na vida do povo de Israel. E Deus faz assim, viu? É assim na sua vida, assim foi com Neemias, com o povo de Israel, e assim é com o povo de Deus nos dias atuais. Então, creia, Deus está no controle de tudo. Tópico 4. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Então, foi da parte de Deus. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, Neemias? E quanto é que tu vai voltar? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Neemias, capítulo 2, versículo 7 e 8. O que ele fala? Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me as cartas para que os governadores, além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cumprir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha como é que Deus trabalha a favor daqueles que o amam. Deus trabalha a favor daqueles que são fiéis ao Senhor e que amam, porque todo aquele que ama Deus guarda os seus mandamentos. Grave isso, irmão. Todo aquele que ama Deus guarda os seus mandamentos. Hein? E Deus é com ele. Deixe que Deus está no controle de todas as suas vidas. Por mais que a adversidade esteja presente, Ele está cuidando de você.
Síntese do tópico 1. Temos um Deus que ouve e responde às nossas orações, a oração do justo. Tópico 2, Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. Ele já estava em Jerusalém, a comitiva já foi lá, e ele chegou, na terceira noite que estava lá, ele se levantou de noite, e com poucos homens ali consigo, e também não falou para ninguém o que ele ia fazer, né? Ele saiu, dando volta no muro, olhou o muro, olhou a fonte, né? Olhou as portas queimadas, né? Então ele fez tudo isso. Neemias capítulo 12, versículo 12, fala essa estratégia que ele fez. De noite me levantei e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado nele. Né? Então ele fez a estratégia, observou tudo, né? Fez um levantamento de como é que está a situação dos muros. Aí só depois ele declara para que ele havia vindo. Né? Os sacerdotes não sabiam, os levitas não sabiam, os anciões da casa do Senhor não sabiam, nenhum deles sabiam, até que Neemias reúne todo mundo e declara para eles que a intenção era reedificar os muros. Neemias capítulo 12, versículo 17, 18, ele diz assim: então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois. Ele convoca todo mundo. Vinde, reunemos e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O povo responde de maneira positiva ao chamado da liderança. Neemias, como líder, usado por Deus para um grande avivamento, ele se levanta e chama o povo, e o povo atende ao seu clamor e sai a fazer a obra do Senhor. Eu não sei como é que está na tua vida, líder, pastor, presbítero, dirigente de igreja, dirigente de congregação, líder de mocidade. Eu não sei como é que está a tua vida, mas você é líder, chamado por Deus para promover um grande avivamento. Então, jejum, ore, coloque no Senhor, coloque à disposição dos planos de Deus, para que você faça também a obra do Senhor com denodo, com alegria, e grande multidão se levante e sombreiem contigo para fazer o trabalho do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 2. Com a bênção de Deus e a permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Logo para o tópico 3, nós temos Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Divisão da construção em partes por cada porta. Então, Neemias traçou uma estratégia. Aí eu quero entrar bem aqui um pouco para você. Eu quero dizer para você que o estrategista é o Espírito Santo. Nós vamos aprofundar um pouco mais no outro slide que vier. O estrategista é o Espírito Santo. A obra é de Deus. A forma com que nós chegamos ao Senhor, chegamos à condução da obra, né, é montada, é feita pelo reino de Deus. O Espírito Santo é que é o estrategista para isso tudo. E assim também foi com Neemias. Neemias era com Deus, o Espírito Santo estava na frente de toda a sua obra. Tá? Então eles trabalhavam naquela estratégia de Neemias. Neemias chegou, chamou o povo, dividiu em grupos, eles trabalhavam de lado em lado. E também priorizavam, e muitos deles trabalhavam na frente da sua própria casa. Então eles levantavam cedo, né? Já estavam ali, vigiando, claro, né? Vigiando e orando, que existiam muitos inimigos dentro, inimigos fora, que se levantaram contra a construção do muro. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Então eles precisavam estar vigiando e construindo o muro. Eles precisavam estar edificando o muro, mas precisavam estar vigilante também. Então, a estratégia de fazer com que todo o povo trabalhasse, ou sua grande maioria trabalhasse, e trabalhasse em grupos, né, com atividades a serem desenvolvidas, né, na construção do próprio muro, e outros grupos levavam entulhos e traziam material para a construção. Então, assim, o trabalho se desenvolveu mais rápido, com mais rapidez e com mais segurança, e o Senhor ia dando prosperidade. O trabalho prosperava por quê? Porque Deus estava na frente do trabalho. Louvado seja Deus. Neemias capítulo 4, versículos 6 e 7. Porém, edificamos o muro,
e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Interessante. E sucedeu que, ouvindo Sanbalaque, Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os adonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas das fendas se começavam a tapar. Iraram-se sobretudo. Então, o texto fala também sobre a oposição, mas eu queria tratar com vocês acerca de como foi feita essa estratégia, o plano de Neemias, e observa que estava dando certo, que o muro já estava rapidamente sendo construído, crescendo e sendo reparado, né? E já existia um formato, a expectativa de que aquela grande obra prosperava. Por isso, os inimigos já começaram a se levantar. A tática de Neemias, repito, o Espírito Santo é que é o grande estrategista. Os planos de Neemias aproveitava todos os que quisessem trabalhar. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de alegria. Você é crente? Crente de verdade? Não é aquele que tem título de crente, é aquele que crê, é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em 1 João, capítulo 3, diz muito claro, que aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Crer é aquele que obedece, não é simplesmente aquele que escuta falar, ou que sabe da sua existência. Crer na palavra de Deus, principalmente com relação a Deus, é aquele que crê e obedece os seus mandamentos. Tá? Se você crê, né, no Senhor Jesus, então você trabalha com alegria para o Senhor, sabendo para quem você trabalha. Hoje, nos dias atuais, a gente tem tido muita dificuldade com o corpo de obreiro, com os irmãos. Nós chamamos para fazer a obra do Senhor, mas eles não conseguem entender que é para Deus, que não é para o líder. O povo de Israel trabalhava para Deus e não para Neemias ou para Esdras, que eram lideranças naquele local. Mas eles trabalhavam para Deus, para o Senhor, e se puseram à disposição do reino de Deus. Então é necessário, antes de qualquer liderança que chame você entenda o seu próprio propósito para que Deus lhe chamou, para que Deus lhe escalou, lhe separou para você trabalhar. Então, não espere tudo da liderança. Comece de você. Comece da sua disposição para a obra de Deus. Deus te chamou para uma grande obra. Então, se disponha. Quando o seu líder lhe chamar, ele diz, eu estou pronto para fazer a obra do Senhor. E saiba, considere como uma honra. Não considere como um serviço, como um peso, como uma coisa que seja pesada para você, que seja desgastante. Com alegria. Quando o seu pastor lhe chama para fazer um ofício, para evangelizar, para fazer uma aula, para ficar responsável pela escola bíblica dominical, para ficar responsável pelo missões da igreja, para ficar responsável, entenda que é uma honra no Senhor. Por quê? Porque você está fazendo para Deus. Então, se disponha, esteja firme, valoroso, sabendo para quem está fazendo. Tá? Que Deus vai te dar vitória e você irá prosperar. Louvado seja Deus. Síntese do tópico 3. Neemias, cheio de fé e coragem no seu levantamento dos muros. Louvado seja Deus. O tópico 4. O lançamento dos muros provocou grande oposição. Irmãos, toda vez que nós levantamos para fazer o reino de Deus, seguramente, pode esperar, Satanás se levantará em oposição. Pode ser até mesmo irmãos da igreja, que ainda não nasceram de novo, usados pelo inimigo. Pode ser a sua própria família, que não conhece a Deus, e se levante contra você. E pode ser externo, os próprios levantes de Satanás. Então, quando começarem as perseguições, fique tranquilo. Deus vai lhe dar vitória. Só fique firme na promessa. Não retroceda, não volte atrás. Deus lhe chamou para uma grande obra que não é sua, é dele, ele cuida. Neemias 4, versículo 1 ao versículo 3. E sucedeu que, ouvindo Sanbalaque, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Será que sacrificarão? Acabá-lo-ão um só dia?
Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Essa era a oposição que Neemias sofria naquela época. Mas Neemias não se afligiu com a oposição e a obra continuou firme e forte para a glória de Deus. O muro foi concluído. A vitória dada por Deus ao seu povo teve grande repercussão. Então eles foram, prosperaram, não retrocederam e fizeram a grande obra do Senhor. E rapidamente, com a estratégia montada pelo Espírito Santo e apresentada a Neemias, e Neemias instalou aquela estratégia, dividindo vários grupos para a construção do muro, né, como nós já vimos, o Senhor deu vitória e rapidamente para o povo de Deus. Então, quando ele foi dada a vitória, isso repercutiu de maneira tremenda, a ponto de os próprios inimigos reconhecerem que Deus estava no meio daquela construção, daquela grande obra. E diz assim a palavra do Senhor em Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Uluio, em 52 dias. Olha o quanto foi rápido. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós temeram e abateram-se muito os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera uma grande obra, fizeram essa obra prosperar. Louvado seja o nome. Então não se preocupe, as adversidades vêm, os inimigos se levantam, mas Deus vai lhe exaltar e fazer você prosperar. Louvado seja do Senhor. Tem vários exemplos, irmãos, a falar aqui, mas o tempo não nos é propício, né, por causa da dimensão da lição. Mas vem muita coisa na minha cabeça para eu trazer como exemplo para vocês. Mas uma hora, quando faltar presencialmente, eu sei que a gente vai ter tempo para expor tudo isso, tá? Síntese do tópico 4. Os inimigos se levantaram para impedir a construção dos muros. Louvado seja Deus. Tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Subtópico 1. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com cantos, com saltério, com alaúdes, com harpas, né? Neemias capítulo 12, versículo 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eles construíram o muro, fizeram um grande culto, né? A gente não está vontade de voltar, falta aquele culto com todo mundo junto, né? Com aquela alegria, fazendo a Santa Ceia do Senhor. Pois é, eles estavam também com essa grande alegria, porque agora eles estavam com muros construídos. Então existe agora, lá dentro deles, o reino de Deus, e fora o reino das trevas, na qual imperava o pecado. Mas lá eles estavam próximos de Deus e guardados pelo Senhor. Então, Neemias capítulo 12, versículo 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas e todos os seus lugares, para trazê-los a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores, e com canto, com saltérios, com símbolos e com harpas. Alegria do Senhor. E purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e também o muro. Tudo foi apresentado ao Senhor. Louvado seja o nome de nosso Deus. Então, subtópico 2, o ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, os quais pararam diante da casa de Deus e também onde houve sacrifícios. Então, o texto de Neemias, capítulo 12, versículo 38 e 40, nos reporta muito bem isso. Ele diz assim: e o segundo coro ia em frente e eu após ele, e metade do povo ia sobre o muro, andando por sobre o muro, cantando, alegre, em procissão ao Senhor, desde a Torre dos Fornos até a Muralha Larga. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, em frente ao templo do Senhor, templo de Jerusalém, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E ali louvaram ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, essa imagem retrata muito bem, tanto, né, dos instrumentos utilizados para louvar o Senhor, como também da procissão que eles fizeram ao Senhor. Então, os inimigos, os animais estavam lá para serem também feitos sacrifícios ao Senhor, em sinal de alegria e também de perdão dos pecados daquele povo. Então, assim, nós fazemos com alegria para o Senhor, quando Deus nos dá vitória frente a quantas adversidades. Amém? A obra do Senhor é cuidada por Ele. Lembre-se disso. Síntese do tópico 5. Deus deu vitória ao seu povo e os muros foram solenemente inaugurados. O último tópico, o tópico 6, nos traz uma reflexão sobre tudo isso.
Os muros trazem ensino bíblico importante para mim e para você. Então, a Bíblia ela fala sobre salvação como muro. O próprio textuário que nós lemos nos traz isso. Repetindo aqui o textuário no texto, Isaías 60, versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda, Isaías 26:1. Naquele dia se entoará um cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, guardada pelo Senhor. O que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Então, representa, sim, a nossa separação, a nossa divisão. O muro representa a salvação. A salvação faz divisão entre aquele que está no reino de Deus e aquele que está no reino das trevas. A salvação é quando nós entregamos nossa vida a Cristo. E o Senhor faz o quê? Perdoa os nossos pecados. Porque Deus mandou seu Filho amado, Jesus Cristo, morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele nos mandou para remir os nossos pecados, para que nossos pecados fossem perdoados. Quando nós temos os pecados perdoados, nós temos salvação vindo da parte de Deus. E tudo que é pecado, né, afasta o homem de Deus. Se nós não temos pecado, nós estamos, então, perto de Deus e logo temos toda a condição de entrarmos no seu reino, estarmos com o Senhor para toda a eternidade. Quem continua em pecado, continua fora dos muros, porque ainda não obteve a salvação. Mas é fácil. O muro está aí. Não para ser pulado, mas para passar pelas portas. E a porta é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta. E a porta estreita, o que se diz da parte estreita da porta, é porque o reino de Deus é tomado por esforço. Você precisa decidir se entregar a Deus, abandonar os seus pecados, amar a Deus e abandonar aquilo que é do mundo, que é da concupiscência da carne. Então, isso tudo traz dificuldades para o homem que tem relacionamento com o mundo. Mas desde que você passa agora a ter uma nova vida em Cristo, Cristo agora é a sua alegria. Como diz na palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, volte para o Senhor. Entre para a parte interna desse muro e fique do lado do reino de Deus. Louvado seja Deus. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. O levantamento do muro foi resultado de um despertamento. Aquela construção, a reedificação, a reestruturação do muro foi parte de um despertamento. E aí eu trago como configuração principal desse despertamento, quando o povo se ajuntou para a reunião solene, como relata o capítulo 8 de Neemias, na qual Esdras se levanta e abre a lei, os pergaminhos da lei, e começa a fazer a leitura da lei de Moisés, da palavra de Deus, da Torá. E à medida que ele ia lendo a palavra de Deus, o povo ia reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a necessidade que eles tinham de estar próximo de Deus, porque eles viam a distância que eles estavam do Senhor. Eles viam que eles agora estavam sem muro, eles estavam sem salvação, que agora eles estavam longe de Deus. Mas à medida que Esdras, e além da palavra do Senhor, ia constrangendo o coração daquele povo, e eles começaram a perceber que precisavam de Deus. E aí, nesse momento, houve grande pranto, e houve grande temor, né? Naquele local, e o povo começou a prantear, e pranteava muito por causa dos seus pecados e porque estavam longe de Deus. Precisavam de purificação. Foi por isso que foi necessário, nas festas solenes, fazerem sacrifícios de perdão, né, de substituição da figura do Senhor Jesus Cristo, para que haja remissão de pecados. E os pecados não foram teoricamente remidos, porque havia de ter a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles foram encobertos e Deus não mais viram ali, e houve grande festa e louvor, porque o povo agora se aproximou de Deus. Então, é necessário, irmãos, nós nos aproximarmos do Senhor e viver uma vida edificada em Cristo e na palavra de Deus. Todo despertamento começa através da palavra. Então, aquele povo começou a chorar e prantear. E logo Esdras e os sacerdotes, eles se levantaram e clamaram:
Povo de Israel, não pranteeis. Hoje é dia de festa e não de prantos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse foi o despertamento que aconteceu, o avivamento que aconteceu com aquele povo. Aquele povo se levantou outro. Aquele povo se levantou arrependido dos seus maus procedimentos. E agora passaram a andar uma vida íntegra diante de Deus. E isso favoreceu a construção do muro. E isso favoreceu o exercício da obra do Senhor. Você está longe, desanimado para fazer a obra de Cristo? Leia a palavra de Deus. Participe dos cultos e escute a palavra do Senhor. Deus está falando com você, querendo trazer você de volta ao arrependimento, de volta ao primeiro amor. Mas você se encontra triste por causa do seu distanciamento da palavra, por causa do seu distanciamento da escutar a palavra de Deus na congregação. Mas escute a palavra de Deus. É de Deus quem escuta a palavra de Deus. O crente despertado mantém-se abrigado dentro dos muros da salvação. Mantém-se abrigado diante da palavra do Senhor, diante do conhecimento de Deus. Ele passa para dentro e se refugia no Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. 3. O muro da salvação é uma linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. O reino de Deus e o reino do mundo são irreconciliáveis. Capítulo 2 de Coríntios, segunda epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade, que união, né, que relacionamento tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará-se mais a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não há nenhuma relação entre o reino de Deus e o reino das trevas. Você está vivendo o reino de Deus? Se você estiver vivendo o reino de Deus, em santidade com o Senhor, cumprindo a sua palavra, amando sua palavra, amando a oração, amando o jejum, como diz a palavra do Senhor, que foi exemplo de Neemias como líder daquele povo de Israel, naquele momento de despertamento, né? Pronto, você está no reino de Deus. Mas se você não está assim, tenha certeza, você está no reino das trevas e precisa correr rapidamente e adentrar aos muros da casa do Senhor. Para quê? Para que você possa viver. Enquanto ainda há tempo, aceite a Cristo como Salvador. Louvado seja Deus. Irmãos, como conclusão, nós trazemos o seguinte texto. Todas as vezes que desejamos empreender algo em favor do reino de Deus, os adversários se levantam, mas quando confiamos em Deus Todo-Poderoso, recebemos força e coragem para lutar. Deus colocou em suas mãos uma poderosa obra, ensinar a sua palavra. Então, não desanime, não fraqueje, vá diante dos desafios e das adversidades, que Deus te dará vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço muito que os irmãos agora participaram conosco dessa aula da Escola Dominical, né? Nós teremos muito mais aprofundamento nas outras lições, inclusive voltando também para alguma parte que nós vimos hoje aqui, lá na lição 9. Mas por enquanto é só, que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Eu também, nesse momento, né, quero fazer menção ao Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais, dia 9 de agosto. Né? Eu queria parabenizar todos os pais nessa manhã, em especial o meu pai, né, Francisco Borges Diniz, que me criou com um grande nenô, que me criou dentro do caminho daquilo que é plausível ao homem viver, e principalmente na palavra do Senhor. É um grande homem, um grande obreiro, né, e que tem nos mantido também a oração. Então, muito obrigado, meu pai, né, por ser o meu pai. Deus em Cristo vos abençoe. Mas, primeiro de tudo, saibam que todos nós temos um pai maior e mais excelente. Ele chama-se Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro pastor e o verdadeiro pai. Sinta-se abraçado
e parabéns pelo Dia dos Pais. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo, por mais esse dia, Senhor amado. Tu trouxe a tua palavra, a luz para do nosso entendimento. Obrigado, Senhor. Fica conosco e te pedimos ainda por todos os pais, Pai amado. Senhor, levanta homens, Pai amado, Senhor, comprometidos com a tua palavra, comprometidos com a família, Senhor. Que sejam, Pai amado, responsáveis, que sejam verdadeiros baluartes, que sejam lideranças dos seus lares, que sejam, Pai amado, Senhor, pastores dos seus lares, Pai amado, e que possam ensinar a tua palavra aos seus filhos, Pai amado, para que nossa geração, Pai amado, seja substituída por uma geração ainda mais excelente e que te conheça, Pai. Tudo isso nós te pedimos, Pai, e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus em Cristo vos abençoe.